Que a paz e o infinito amor do Mestre Jesus nos envolva a partir desses instantes. Vamos acalmar a nossa mente, o nosso coração, procurando esquecer as preocupações que ocuparam a nossa mente, retirando do nosso coração qualquer resquício de mágoa, ressentimento, medo que possa ter nos perturbado. E vamos nos entregando a esse momento tão especial em que nos reunimos em torno do Evangelho do Mestre Jesus. Saudemos ao nosso anjo da guarda, esse amigo de todas as nossas horas, que sempre procura nos conduzir no caminho do bem. Saudemos a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, rogando a ela que nos envolva no seu manto de paz, de serenidade, de equilíbrio, que ela possa nos tomar sobre a sua proteção, intercedendo por nós junto ao teu Filho, Mestre Jesus. Vamos ao encontro de Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo ao Mestre pelos seus exemplos de amor, pelo seu Evangelho que nos foi deixado como a norma de conduta mais acertada para a nossa vida. E ainda rogamos ao Mestre que eleve até o Pai a nossa gratidão através da prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais que nos assistem e amparam, nós pedimos a permissão e a proteção para darmos por iniciadas as nossas reflexões dessa manhã. Que assim seja. Hoje, as nossas reflexões serão sobre a perda de pessoas amadas, principalmente as mortes prematuras. E aí nós podemos refletir que quando no seio de uma família a morte arrebata os mais novos antes dos mais velhos, costuma-se dizer que Deus não é justo, pois sacrifica um que estava forte, com um grande futuro pela frente, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Deus leva os que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada. Que uma vez que parte o coração de uma mãe, muitas vezes privando-a da inocente criatura que fazia a sua alegria. O corpo inerte de uma criança ou de um jovem, na plenitude da vitalidade física, que representava um mundo de esperanças e alegria para a família, arranca lágrimas e expressões de inconsciente revolta contra tudo e contra todos, às vezes até contra a suprema vontade do Pai. Evidente que é compreensível, porque o momento é um momento de dor, e a dor gera sofrimento, e o sofrimento gera o desequilíbrio. Mas nessas horas, precisamos nos elevar acima do terra a terra da vida, para compreendermos que o bem, muitas vezes, está onde julgamos ver o mal, para compreendermos que a sábia previdência está onde pensamos identificar uma fatalidade do destino.
Seria possível avaliar a justiça divina pela nossa medida tão limitada? Será que podemos supor que Deus, nosso Pai Criador, por mero capricho, queira nos infligir penas cruéis? Deus nada faz sem que sua obra tenha uma finalidade superior, uma finalidade divina, ou seja, seja o que for, tudo o que vem de Deus tem a sua razão de ser. Se nos fosse possível estabelecer uma gradação para as dores morais que afligem os seres humanos, certamente a dor mais intensa, a mais angustiante, seria a da mãe que vê o seu filho partir nos primeiros anos de vida. Porém, o nosso consolo está na convicção de que Deus sabe o que faz. Um exemplo bastante significativo nós encontramos na Bíblia. No livro de Jó, que era um patriarca judeu, após ver morrerem todos os seus filhos, 7 rapazes e 3 moças. Após perder todos os seus bens, ele, que era um homem rico, após perder tudo isso, Jó proclamou convicto: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu nome. O problema é que raros são os que guardam esta fé. Geralmente, cultivam a confiança precária que não resiste aos embates da adversidade. E é por isso que muitas mães se debruçam sobre o corpo inerte daquele filho no qual depositaram suas alegrias e esperanças e indagam angustiadas: por que, Senhor? Por que fez isso comigo? O que eu fiz para merecer esse castigo? E esses questionamentos, eles não são saudáveis. Conduzem facilmente ao desespero e à revolta, que vão apenas multiplicar as mágoas sem trazer nenhuma consolação. A vida ela se torna um fardo insuportável quando nós diminuímos a fé na sabedoria infinita. Um certo homem lúcido, dedicado à doutrina espírita, costumava dizer: é preciso ter um pé atrás, não apenas quanto à nossa morte, mas também em relação à morte dos familiares. Ele parecia adivinhar que seria chamado para esse testemunho, pois seu filho jovem, inteligente, empreendedor, com um brilhante futuro pela frente, faleceu repentinamente. E esse homem demonstrou que estava preparado, tanto ele como a esposa, comportando-se com muita serenidade e equilíbrio, imitando o exemplo de Jó. Esse pé atrás na vida, para não nos desequilibrarmos nas trombadas com a morte, é uma postura abençoada quando o entendimento da vida espiritual alicerça a fé. É importante crer que Deus existe, que seus desígnios são sábios e justos, que seu olhar misericordioso está sobre nós, que Ele trabalha sempre pelo nosso bem, mesmo quando nos acontece alguma coisa que entendemos que seja um mal. As leis divinas jamais se equivocam, são imutáveis, não se desgastam e nem se alteram sobre a ação do tempo ou das circunstâncias, muito diferente do que se verifica com as leis humanas, que vão refletir naturalmente as condições
e os interesses de uma ou de outra época. Nós ainda nos encontramos condicionados à visão limitada da vida terrestre e não compreendemos os mecanismos e os processos de reajustamento de que se revestem as leis divinas. E também não compreendemos a terapêutica que essas leis trazem para a cura de nossas almas. A doutrina espírita nos oferece a possibilidade de ampliar a nossa visão, ampliando nosso entendimento de uma forma objetiva e clara sobre as realidades espirituais que podem nos consolar nesses transes dolorosos. Através de mensagens, os benfeitores espirituais nos esclarecem que as mortes prematuras jamais estão em desacordo com os desígnios divinos. Algumas vezes elas constituem provação ou expiação para aqueles que, por efeito de sérios delitos, não souberam valorizar em outras experiências encarnatórias o patrimônio da maternidade ou da paternidade. Essas mortes não são castigo de Deus, são oportunidades de aprendizado, são terapias para as doenças da alma. Em outras situações, essas mortes prematuras pode ser o complemento de uma existência que foi interrompida antes do tempo, por este ou por aquele motivo. E quando Kardec perguntou aos espíritos que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido, os espíritos responderam: o ser não tem plena consciência da sua existência. Assim, a importância da morte para o espírito é quase nula, o que nesses casos a morte prematura ela é uma prova para os pais. Mas e o espírito? O que acontece com o espírito numa morte prematura, numa criança ou num jovem que desencarna prematuramente? Normalmente, o retorno desse espírito é tranquilo. O que complica a adaptação à pátria espiritual, à vida no mundo espiritual, é o apego à vida, o cultivo de ambições, vícios, paixões que o jovem, a maior parte das vezes, ainda não tem esses comprometimentos. Porque ele é alguém que iniciou o seu despertar para a vida física, que ainda não se envolveu inteiramente com essa vida. E aí ele será mais facilmente acolhido e amparado pelos mentores espirituais ou pelos familiares desencarnados. A grande dificuldade dos que partem nessa condição é a reação dos que ficam, os pais, os parentes, os amigos. Os questionamentos, o desespero, a inconformação são focos pestilentos de vibrações desajustadas, que fere aquele que está desencarnando e vai causar-lhes aflições, vai causar-lhes desajustes, porque nos primeiros tempos da vida espiritual, aqueles que desencarnam tendem a permanecer ligados à família psiquicamente. Chico Xavier recebia muitas mensagens de jovens reclamando que semelhantes atitudes os faziam reviver as angústias de sua desencarnação, principalmente quando essa desencarnação ocorria em circunstâncias trágicas. Nós podemos refletir sobre a experiência de um jovem casal que, desde os tempos do noivado,
já haviam estabelecido seus planos para o número de filhos. Juntos, idealizavam os rebentos a correrem pela casa, enchendo a casa de alegria. Se esmeraram na construção da casa, com um jardim, com um local, uma pequena área onde pudesse colocar os aparelhos próprios para as crianças brincarem. Prepararam o quarto, o berço, as roupinhas, tudo com imenso amor, com muita dedicação. O nascimento da criança foi uma festa. Os primeiros dias, uma descoberta contínua. Os meses que se seguiram foi um intenso aprendizado feliz para os pais. Os primeiros passos foram filmados, os sorrisos, o toque das mãozinhas tenras, tudo significava uma emoção diferente. No coração dos pais, a gratidão brotava espontânea e todas as noites agradeciam a Deus pela dádiva preciosa que lhes havia mandado. Oravam ao pé do berço, numa rogativa singela, pedindo a Jesus pelo pequeno que dormia, e sentiam-se sempre mais felizes. Um dia aconteceu uma tragédia. Uma febre inexplicável tomou conta do garoto que há pouco brincava feliz. Logo vieram os exames, o internamento, em poucas horas a morte cruel. O casal sentiu os corações estraçalhados. Como era possível uma criança tão cheia de vida morrer em poucas horas, nos dias de hoje, com tantos recursos? Nada lhe faltara. O pai desesperou-se, agarrou-se o corpinho ainda quente e começou a gritar: volta, volta, não vá embora, não nos deixes. Então, a mãe, vencendo a dor que lhe esmagava o coração, como se fosse uma mão de ferro, aproximou-se do marido e, abraçando-o ternamente, lhe segredou ao ouvido: amado, deixai-o partir. Ele veio somente para nos dar alegria. Cumpriu seu tempo, deixa-o retornar em paz ao mundo de onde veio. Não o retenhas. Apesar de produzir indagações nos corações aflitos, as mortes em tenridade ocorrem porque existem espíritos que vêm à Terra para fazerem felizes aos que amam. Deixam a sua mensagem de alegria e de paz e retornam ao mundo espiritual após cumprir as suas tarefas. Outros espíritos necessitam apenas de algum tempo para complementação de vidas anteriores não vividas em plenitude. É sempre provação, principalmente para os pais que sofrem a dor da separação. Mas uma certeza deve permanecer: a morte não existe, e os que se amam prosseguem a se amar na espiritualidade. Um dia haveremos todos de nos encontrar no mundo espiritual ou em vidas futuras, em algum lugar. E agradecidos a Deus, a Jesus, agradecidos aos amigos espirituais por essa oportunidade que tivemos de aqui nos reunirmos, nós vamos procurando, em sinal de gratidão, retribuir tudo que recebemos através de vibrações, deixando fluir do nosso íntimo nossos melhores sentimentos. Nós vamos vibrando intensamente pelo bem e pela paz universal, vibrando pelos lares, pelas famílias que perderam seus entes queridos, pelas famílias que estão se formando e pelas famílias em desequilíbrio.
vibrando pelos doentes, estejam eles onde estiverem, nas ruas, nos seus lares, nos hospitais, que todos eles possam ser visitados pelos médicos da espiritualidade, vibrando pelas crianças e os jovens, que tenham sempre uma mão amiga a conduzi-los no caminho do bem, vibrando pelos idosos, abandonados, enfermos, vibrando por todo aquele que nesse dia necessita do alimento em sua mesa, de um teto para se abrigar. Vamos deixando a vibração de muita luz, de muito amor, para que a espiritualidade possa levá-la aonde se fizer necessário. E se nos for permitido, que possamos vibrar por nós mesmos, pelos nossos familiares, parentes, amigos e por aqueles que ainda se diz nossos inimigos. Graças a Deus e que assim seja.